Olá, ouvintes! Sou Camila Fernandes e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. As startups são a bola da vez e no Brasil esse tipo de negócio encontra um ecossistema cada vez mais favorável para o seu desenvolvimento. O potencial do segmento é tão grande que o Sebrae dedica o mês de agosto às startups. São diversos os programas, cursos, capacitações e mentorias oferecidos para apoiar o desenvolvimento do empreendedor e do negócio. O ciclo de apoio do Sebrae considera as diversas etapas de maturidade, desde a ideia e segue até o investimento e a escalada das micro e pequenas empresas. Para reunir todos esses conteúdos e iniciativas, as startups ganharam uma página exclusiva dentro do portal do Sebrae, que também facilita a conexão com outros players e investidores, além de selecionar eventos e oportunidades no mercado internacional. Para nos contar mais sobre esse mês das startups e sobre o trabalho que o Sebrae desenvolve em prol deste segmento, convidamos a analista de inovação, Cristina Mieco. Muito obrigada pela sua presença conosco. Antes de mais nada, esclarece para os ouvintes, por favor, quais tipos de empresas são consideradas startups? Olá a todos. Primeiro, acho que a gente precisa alinhar o conceito de startup, que a gente já teve um ganho muito importante com o Marco Legal das Startups, né, que foi aprovado nesse ano, que é a Lei Complementar 182, enfim, que define startup como sendo organizações, né, empresas, com atuação na inovação, seja aplicada no modelo de negócios ou nos produtos e serviços que elas ofertam. E assim, já que elas são empresas nascentes com essa base na inovação, elas já enfrentam desafios desde a concepção do produto. Por quê? Porque elas precisam, de fato, solucionar um problema que é, de fato, legítimo para o mercado, que isso vai configurar numa oportunidade. E depois que ela descobre, de fato, qual que é esse problema, que ela vai desenvolver uma solução, ela precisa validar. E aí o mercado vai dizer, realmente, isso faz todo sentido enquanto produto e serviço. E aí o próximo desafio é o capital, né, a injeção de capital para desenvolver essa ideia e ela poder, de fato, se escalar. A startup ela não funciona sozinha e ela precisa de time. Então esse time ele tem que ter funções complementares para de fato que a startup consiga operar. Então precisa de uma pessoa que de fato venda, uma pessoa que faça gestão financeira, a pessoa que é o técnico, enfim, precisa de ter essas funções bem definidas para que a startup de fato consiga levar essa empresa adiante. E aí, para quem quer saber um pouquinho mais, né, sobre essa questão de desafios, existe um estudo muito interessante que ele é produzido pela CB Insights, que chama Por que as startups falham? E dos 10, né, na verdade, dos top 20, os 3 que são mais críticos são esses que eu comentei agora, né? Que é a startup produzir o que o mercado não quer, ela gastar o recurso, né, de uma forma que ela não consiga crescer, e a questão do time. E como o Sebrae tem ajudado as startups a vencerem essas dificuldades mais frequentes? O Sebrae ele apoia o ecossistema de startup a partir de 3 grandes eixos, né, que é a capacitação, conexão e o fortalecimento do ecossistema de startups. Então, pensando na parte, no eixo de capacitação, o Sebrae, né, ele tem programas de pré-aceleração e aceleração, né, em que os estados eles selecionam as startups para participar, né, desses ciclos. Além disso, né, dos programas de aceleração, a gente também tem programas de aceleração à distância. E aí eu cito aqui o Inovativa Brasil, que ele é um programa que ele é correalizado entre o Sebrae e o Ministério da Economia, que ele é um programa que ele já roda desde 2013. Além disso, ainda desse eixo de capacitação, nós temos uma plataforma hoje, né, no nosso site, que possui uma série de cursos online e outros conteúdos para poder ajudar o empreendedor, né, a desenvolver desde a ideia até a internacionalização. E aqui acho que um ponto importante, além de eu estar falando das 3 principais causas, né, que a gente comentou que as startups falham, a gente precisa lembrar da questão de ofertar o que o mercado não quer, né? E queimar o recurso para que a startup não cresça. Então, pensando nesses 2 grandes problemas, né, e nesses fatores porque as startups falham, nessa nossa plataforma, onde a gente oferece capacitação, a gente tem conteúdos, desde modelagem e validação da proposta de valor,
a questão de acesso a capitais, a gestão financeira, acesso a mercados, enfim, conteúdos que vão ajudar a estruturar a startup para que ela consiga desenvolver de fato, né, o seu negócio. E aí, falando agora, né, desse eixo de conexão, porque se a gente está falando em mercado, a gente precisa conectar essa startup de alguma forma com o mercado, ou com o investimento, né, que também é aquele outro problema que a gente comentou. E aí, o que que a gente tem, né, enquanto Sebrae, para apoiar esse eixo de conexão? Hoje, o Sebrae ele tem programas, né, que apoiam essa questão da preparação da startup para o capital de risco, né? Então, a gente tem um programa no Sebrae chamado Capital Empreendedor, e a gente também acaba tendo algumas iniciativas que conectam startups, por exemplo, com as grandes empresas, por meio de iniciativas de inovação aberta, né, de corporate venture. E aí a gente tem os desafios das grandes empresas, que a gente abre chamadas para as startups para que elas possam resolver. Ou seja, a gente está abrindo o mercado para que essas startups solucionem os problemas dessas grandes empresas. Além disso, ainda falando em conexão, a gente também tem algumas iniciativas que já conectam as startups com mercados internacionais. E aí a gente tem programas como o Startup Brasil, né, que faz toda a preparação das startups para essa conexão com o mercado internacional. E a gente tem cursos também na nossa plataforma e outros editais. Recentemente a gente teve alguns eventos de inovação aberta, por exemplo, com o Japão. Esse ano a gente teve um grande evento com o Canadá e agora a gente também está tendo um de internacionalização para uma feira lá na Polônia, em Košice. Então a gente tem sempre ações que conectam as startups com o mercado. E aí agora falando do eixo de fortalecimento de ecossistema, a gente entende que o Sebrae ele é um dos atores, né, que vão fomentar o ecossistema de startup. E como é que a gente também, né, quer esse engajamento, ajudar no engajamento do ecossistema? A gente tem ações, né, algumas iniciativas com eventos, o Startup Day, que ele acontece, ele é co-criado com o ecossistema, o Startup Summit, que é o evento, nosso grande evento de startup, que ele acontece no segundo semestre, também trazendo conteúdo, conexão, meetup, etc. Mas, além disso, a gente também tem os nossos espaços de cocriação, que é o Sebrae Lab, que qualquer ator da comunidade, agora não por conta da pandemia, mas que pode acessar o sistema do Sebrae Lab e fazer um workshop para colaborar o conhecimento, fazer um evento, enfim, existe toda uma curadoria ali para poder fazer aprovação. Então, a gente tem todas essas ações, né, para apoiar o ecossistema de startup. Cristina, explica para os ouvintes, por favor, qual é o propósito do Sebrae com esse mês da inovação? A gente acredita que as startups, elas são vetores para o desenvolvimento de qualquer economia. E o Sebrae ele tem um papel fundamental de apoiar os empreendedores e os pequenos negócios. E aí, nesse mês, a gente gostaria de levar essa temática para mostrar como o Sebrae pode apoiar, desde a ideia até escalar essa startup, até ela se transformar, né, numa scale-up. E como é que a gente faz isso? Com os nossos cursos, com os nossos programas, com as oportunidades, e que as startups elas podem ter acesso, né, entrando ali no nosso portal. Estamos caminhando para o final da nossa conversa. Então, quais dicas você gostaria de deixar para os líderes de startups? Acho que a gente vai recapitulando, né? Valide o problema que você está investigando e não se apaixone pela solução. Tem um time com as funções complementares, como eu falei, né? Tem a pessoa de vendas, a pessoa de finanças, a pessoa de tecnologia. E faça a gestão financeira. Eu sei que a gestão financeira tem gente que fica até com o cabelo, né, em pé, mas ele é um aspecto extremamente importante, porque startup vai precisar uma hora de captar recurso, né, para ela poder escalar. E aí você precisa ter os seus números que façam sentido. Então você precisa ter um controle minimamente. Não precisa ser nada complexo, mas desde que a sua startup nasça, faça uma planilha financeira mesmo ali com as entradas, com a projeção, porque você vai precisar precificar né, os seus produtos, os seus serviços, fazer um fluxo de caixa para depois poder fazer o seu valuation, enfim. E a gente tem percebido um boom interessante agora no mercado, né? De startups fazendo IPO, que delícia, né? É os exits, elas captando recursos, enfim, valorando. Então, atente-se para esses aspectos. Valide o problema,
tenha um time complementar e faça a gestão financeira para você fazer o bom uso do seu recurso, porque aí a gente trabalha aqueles 3 aspectos que eu comentei da pesquisa da CB Insights, né? Para vocês não falharem em serem startups bem-sucedidas. Então, muito obrigada mais uma vez por esse podcast e contem com o Sebrae. Cristina Mieco, muito obrigada pela sua participação. Os interessados podem acessar a página exclusiva do Sebrae direcionada às startups, acessando o endereço eletrônico www.sebrae.com.br/startup. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. E até a semana que vem.